como foi que esse Opala catastrófico chegou nessa fase de preparação e tá quase pronto para pintura. Confira nesse vídeo algumas dicas valiosas de preparação. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Eu sou a Sabrina e nesse canal a gente está restaurando o nosso Opala. É esse aqui, ó, um Commodore 87 e ele vai ser pintado de preto. Então a gente está caprichando muito aqui na preparação e vocês vão poder ver durante esse vídeo algumas dicas valiosas aí que podem ser usadas na preparação. Seja você um profissional da área ou um dono de carro antigo ou que pretende ter um no futuro. Então confira essas dicas, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se puder, já curte aqui e se inscreve no canal. E também queremos agradecer aos nossos apoiadores. Então agora com vocês, gente, o vídeo da semana. Bom, galera, então vamos aí começar esse vídeo e vocês vão ver o Ticão trabalhando bastante. Eu recebi algumas mensagens do pessoal dizendo que como esse trabalho é demorado, como é difícil. E sim, gente, a restauração de um carro não é um processo fácil, mas como vocês estão vendo, não é impossível, né? E quem tá acompanhando viu que a gente não pode pegar exclusivamente no nosso Opala, porque ele não dá lucro nenhum, na verdade, ele dá muito gasto. Então, como a gente tem oficina, a gente precisa honrar com os nossos colaboradores e também trabalhar nos carros aqui dos clientes. Então, a gente não tá trabalhando dobrado, a gente tá trabalhando triplicado, vocês nem imaginam. Mais importante é que o Opala tá aí, ó. O Ticão já tá preparando a porta, né? Quem viu no último vídeo foi a lateral. Então, essa fase de preparar as laterais é uma das mais importantes, porque é o que realmente chama a atenção no carro. E geralmente, quando a gente recebe algum pedido aqui de um cliente que já pintou o carro, mas ele não tá gostando, é porque as laterais estão tremidas, né? Tem ali uma parte desalinhada. Então, as laterais são algumas das partes principais aí para a pintura ficar excelente. E como vocês estão vendo, o Ticão tá aplicando massa, né? Só que teve uma preparação antes desse processo. Você não pode pegar simplesmente a peça e já tacar massa nela e achar que vai ficar tudo bem. Você precisa criar uma boa ancoragem para esse processo. Porque como a massa vai ficar aí por anos, né, e a gente aplica uma camadinha fina na peça toda, se não criar ancoragem, pode ser que a massa trinque, que crie bolinhas. E outro detalhe muito importante é limpar a peça bem. Se ela tiver qualquer pontinho de ferrugem, pode saber que ela vai te dar dor de cabeça pra frente. E, gente, vocês já perceberam que todo vídeo aqui a gente gosta muito de dar dicas, né? E mostrar aí a realidade do processo da restauração. E isso é legal tanto para quem tem carro, como para quem deseja ter um dia, ou para quem trabalha com isso, né? Então, se você já puder dar aquele like pra gente, né? E até compartilhar esse vídeo ajuda demais, né? Ajuda o YouTube a recomendar a gente. E dá aquele gás pra gente também continuar produzindo conteúdo. Então, vocês estão vendo aí que o Ticão tá usando aqueles tacos que a gente já mostrou algumas vezes. São tacos especiais de acrílico que o Ticão mesmo desenvolveu. Inclusive, gente, eles estão à venda, o link tá aqui na descrição, tá? Caso você precise, ou o seu preparador não tenha um material desse, eu tenho certeza que ele vai gostar de trabalhar. Isso porque a gente experimentou de tudo. A gente já comprou vários materiais que estão disponíveis no mercado e nenhum chegou perto desse. Então, se você tem interesse, clica no link que tá aqui na descrição. E outra dica importante, na preparação, principalmente quando é uma peça grande assim e você quer tirar qualquer torto que tenha nela, não comece a lixar com uma lixa fina. Na verdade, você vai só sofrer mais e não vai conseguir o resultado que você espera. Então não tenha dó e comece com uma lixa mais grossa para fazer o nivelamento. Depois você vai afinar a lixa e aplicar o fundo PU. Não tem problema nenhum. Inclusive o Ticão vai explicar um pouquinho mais aí pra frente. Vocês estão vendo que o bichinho trabalhou sozinho praticamente nesse vídeo. E essa é mais uma das habilidades dele. Ele consegue realmente deixar perfeito. Eu ainda não tenho muita prática nisso, mas eu tô treinando. Então um dia eu chego lá. Agora, mais duas dicas sobre preparação que são muito importantes. Vocês viram que o Ticão, quando aplicou a massa, ele não deixa aquele negócio parecendo um chapisco, né? Quanto mais liso você conseguir deixar, mais fácil vai ser para você nivelar. Parece óbvio, mas nem todo mundo faz isso.
E também você não pode aplicar uma camada fina demais, porque senão você não vai ter o que lixar. Você já vai chegar na chapa e não conseguiu nivelar o que precisava. E outra coisa, gente, vocês estão vendo que ele está preparando todas as peças montadas no lugar? Isso é uma grande polêmica também, porque tem gente que prefere preparar na bancada e realmente é mais confortável. Mas como você vai garantir o alinhamento dos frisos, garantir que ficou lisinho mesmo se as peças estiverem fora? Alguns casos que já vieram aqui na oficina pra gente resolver foi de algumas oficinas que prepararam as peças do carro fora e aí na hora de montar, depois de polido, né, pintado e polido, ficou muito feio. Por quê? Ficou desalinhado, né? A porta não casava ali com o paralama. Então, mesmo sendo um pouco mais trabalhoso, eu garanto que você vai ter muito mais sucesso se você preparar essas peças no lugar. É um pouquinho mais trabalhoso? É. Dá uma dorzinha nas costas? Dá. Mas o que é melhor? Você fazer isso uma vez ou você, no resultado final, depois do carro pronto, você vê, não, vou ter que mexer de novo. Então, é melhor você fazer para não errar. Além de que, no dia que você lixar a massa, você não vai para academia, porque o que é um supino comparado com a lateral dessa? E agora, depois de terminar de lixar toda a parte mais grossa, o Ticão vai afinando as lixas. Esse é um processo muito importante, porque o fundo PU não tem a capacidade de preencher um risco muito fundo. Pode daí marcar depois, pode murchar, né, e acabar evidenciando esse risco depois na pintura. Então precisa fazer esse afinamento das lixas aí, mas agora eu vou deixar o Ticão mesmo explicar um pouquinho mais do processo. E repara como o menino tá branco. Então, pessoal, estamos aí meio pálido, meio branco, meio empoeirado, meio tudo, meio cansado, mas estamos aí, terminamos mais um vídeo, né? Agora eu vou mostrar algumas dicas de lixamento ali, que o pessoal sempre pergunta pra gente. Então a questão da lixa que eu usei ali, eu vou dar uma mostrada agora, vou virar a câmera ali e vocês vão ver o resultado. Então, o material que a gente usou, né? É a lixa 40, que a gente vende aí, né? Aquela lixa verde, que é a lixa zirconada. Agora eu não estou achando outro taco, tá aqui embaixo. Tá aqui, né? Essa aqui é a lixa 40. Aí a gente afinou com a lixa 80, entendeu? E aí afinei com a lixa 120 e eu finalizei com a 220, ó. 80, 120, finalizei com a 220. Então, assim, muitas pessoas perguntam, por que você não começa direto no 80? Então, assim, gente, eu já abordei bastante esse assunto, mas, assim, a lixa fina, ela não tira torto, ela cria ondulação, entendeu? Então, assim, a lixa fina, ela entra dentro da ondulação e não tira ela. Então, a lixa fina não é feita para taquear. Então, numa massa, você pode lixar com uma 40, você pode lixar com uma 60, com uma 50. E depois, a única coisa que não pode acontecer é você aplicar um fundo em cima do risco 40, entendeu? Por isso que aqui vocês não vão conseguir enxergar. Mas aqui, afinando e tirando todo o risco da lixa 40, todo o risco da lixa 50, da lixa 80, pronto, pode aplicar o PU, entendeu? Então, você lixando com uma lixa com grão grosso, 40, é dois resultados. A peça fica mais reta, muito mais reta do que você lixar com uma lixa fina. Você sofre 80% a menos, entendeu? Menos que se você lixasse com uma lixa fina, porque se vocês observarem no vídeo ali, com a lixa 40 você não precisa ficar lixando feito um doido acelerado, correndo tudo, entendeu? Você lixa devagar, você faz um taqueamento mais devagar, prestando mais atenção, entendeu? Então, assim, você sofre menos, você cansa menos e o resultado é muito melhor. Então, assim, pode começar com uma lixa grossa, com uma lixa 40, com uma lixa 50, 60, e depois é só você afinar o grão até a 220, ali, uma 150, entendeu? Para você aplicar o PU, não tem problema nenhum. Então, assim, usando a lixa correta, uma lixa grossa, você sofre muito menos, o carro fica muito mais reto, entendeu? Você ganha muito mais tempo. Você veja, hoje eu comecei a preparar essa peça que, se eu não me engano, era 1h da tarde, por aí, as duas peças, né? Então, veja, ó, da 1h até agora são 10h30, da 1h da tarde até agora, isso tirando o café, tirando uma saída ali, atendi um cliente no meio da tarde, entendeu? Então a gente conseguiu fazer duas peças em meio dia de serviço, por assim dizer, entendeu? Com os tempos que eu parei.
Então, assim, usando a técnica certa, as ferramentas certas, a lixa certa, ó, você não sofre tanto e o resultado é muito melhor. E veja, ó, eu nem pus fita crepe, vocês observam no vídeo ali, ó, com a lixa certa, até o vinco, ó, o friso, ó, já fica certinho, sem fita crepe praticamente. Entendeu? Vou dar vou passar a fita crepe só no PU para dar um acerto fino. Mas se vocês olharem, ó, já tá alinhadinho, ó. Entendeu? Porque com a lixa certa, é o que eu falei, o carro não fica torto, não fica ondulado. Então tem que usar o grão grosso na massa plástica, não tem jeito. Para taquear um PU é a mesma coisa, eu vejo gente taqueando PU com 220, com 320. No caso da restauração não vai. Se é um carro novo, um retoquinho, uma bolinha de PU que você deu, aí você pega uma 220, uma 320 e vai, entendeu? Mas uma peça dessa aqui inteira não vai. Tem que começar com lixa grossa. Então essa é a dica aí das lixas, né? Lixa grossa, o grão certo da lixa para começar a lixar, você sofre menos, o rendimento é muito maior e a qualidade do serviço fica excepcional, entendeu? Então não fica torto nenhum. E ó, como fica pouca massa, ó. Já começa a aparecer os cinza, no paralama começa a aparecer os cinza. Ó, então a massa tá tudo pertinho, ó, tá vendo? Perto da lata, é uma massa só para tirar as ondulações maiores, por assim dizer. Ó, a lata aparecendo, aqui tem cinza, ali cinza, ó, cinza ali, ó. Então fica uma pelezinha de massa realmente, ó. Então agora a gente vai partir pro primer PU, para finalizar essa lateral de uma vez, aí, ok? Então vão acompanhando aí. Eu já tava esquecendo, mas a massa que a gente usou foi a Multi Extender da Roberlo. E agora, depois de isolar tudo bonitinho, o Ticão aplicou um desengraxante para garantir que tá tudo limpinho. E onde apareceu a lata é importantíssimo aplicar o Wash Primer. Depois ele vem com fundo PU e esse daí é o Multi-Use Filler da Sikkens. É excelente também. Olha só como é que fica de perto. Olha, finalizado agora. Última mão de PU. Ó, o alinhamento do friso, ó. Sem pôr fita. É aquilo que eu falo, ó. Se usar a lixa certa, o taco certo, você já deixa ele bem alinhado, ó, sem nada, ó. Então já fica quase perfeito o alinhamento do vinco, né? Só no taqueamento, sem fita nenhuma. Vocês acompanharam no vídeo, eu não pus fita nenhuma, né? Então tá aí, ó, finalizado mais esse lado aí. Então, gente, vocês viram que o Ticão terminou aqui, né, a lateral. Agora tá perfeita, lisinha já. E eu vou cair pra dentro desse cofre. Então temos alguns detalhes pra acertar, né? Tá sem suporte de bateria, pra gente poder... como foi trocado ali, né, a gente precisou recuperar aquela parte. Então agora vamos voltar ele pro lugar. Já vou começar a preparação também com massa. E tem alguns furinhos aqui que eu vou tampar. Um mecânico amigo nosso, né, que prepara geralmente os motores dos carros que vem aqui. Ele fez uma visita pra gente e ele mostrou todos os pontos que a gente pode fechar, que não são originais ou que vão ajudar a gente a ter aquele cofre mais limpo. Então eu vou fechar todos esses buraquinhos aí, que vai ficar mais bonito ainda o Opala. E outra coisa também é que logo a gente vai colocar aqui o suporte do radiador dos 6 cilindros. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Então nos próximos vídeos aí a gente vai ter a resposta. Mas por hoje é só. Mais uma vez agradecer por vocês estarem assistindo até aqui. Né, deu para fazer um grande avanço aí no Opala, lateral. Agora as duas laterais porta-paralama estão certinhas. Agora a gente vai terminar os detalhes, ainda tem que preparar o cofre, o porta-malas e o assoalho. E a gente vai tombar o carro também. Então tem algumas coisas ainda para acontecer, mas agora vai um pouco mais rápido. E também já vou tirar aquele eixo ali do cofre para poder resolver todos os problemas. Essa semana por aqui foi bem maluca, a gente até quebrou parede lá, tá dando para ver. Estamos fazendo algumas mudanças aqui na oficina, mas foi muito bom, né? Deu para fazer bastante coisa, adiantar bastante serviço. Então no próximo vídeo, volta que daí vocês vão ver aí como que vai estar a preparação do cofre, tá bom? Mais uma vez agradecer aos nossos parceiros que estão aí apoiando a gente. Os comentários também, deixa teu comentário aqui do que você tá achando, tá bom? E no próximo vídeo eu prometo que tem mais. Então, até o próximo!